Veja os destaques do Jornal Banqueta desta quinta-feira, 23 de julho. Prefeitura promove a segunda roda de conversa Mulheres Negras Contam Sua História. Secretaria de Meio Ambiente realiza a 4ª edição do Quinta das Ideias. E ainda, Fred Sarti entrevista Tiago Tito, atual presidente do Vila Nova, após renúncia de Aécio Prates. Veja agora, no Jornal Banqueta. O cinema muitas vezes permite a reflexão e discussão de temas importantes da sociedade. Pensando assim, a Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com a Secretaria de Cultura, promove um encontro para exibir filmes e documentários que permitem a discussão sobre o tema educação ambiental. Essa é a 4ª edição do Quinta das Ideias. Nesse mês, o grupo assiste ao documentário Lixo Extraordinário. A bibliotecária Maria Decleides explica como o projeto surgiu e como tem sido o retorno da iniciativa. O projeto surgiu através de uma parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, mais precisamente com a Educação Ambiental, que é a responsável, a Érica. Nós assentamos um dia e conversamos que tinha até um tempo que nós estávamos querendo colocar esse projeto em prática. E ela achou essa ideia interessante e a partir daí nós começamos, este ano mesmo, a colocá-lo em prática. Dentro desses filmes que estão sendo passados, não é só sobre o meio ambiente que está sendo discutido o papel da família na sociedade, a mulher na sociedade, a adolescência, né, a criança, o adolescente, artes em geral. Por enquanto nós estamos convidando apenas através de convite, mas aquelas pessoas que gostariam de poder estar presente, isso aí não impede, isso para a gente é um prazer, tá? Também, eles também estarem contribuindo conosco essa participação nessa discussão. O telefone da Biblioteca do Educador é 3542-7066, o e-mail é biblioeducpnl@gmail.com. No dia 25 de julho é comemorado o Dia Internacional da Mulher Negra. Para lembrar a data, a Coordenadoria Municipal de Promoção da Igualdade Racial, em parceria com a Coordenadoria Municipal de Políticas para as Mulheres, promoveu durante essa manhã a segunda roda de conversas Mulheres Negras Contam Sua História. Confira os destaques do evento. Durante o evento, foi oferecido aos convidados um prato típico da culinária mineira, o fubá suado, de influência africana. A coordenadora de Igualdade Racial, Ana Lúcia da Silva, explica o tema do encontro. Essa segunda roda trouxe o tema do crespo na roda, os fios de cabelo na roda, na perspectiva pele preta e cabelo crespo. O enfrentamento que as mulheres negras passaram ao longo dos anos para adquirirem pertencimento à sua condição natural, à sua condição inerente como negro nesse país. Trazer esse tema para a roda, trazer esse tema para a conversa, visibilizar a realidade dessas mulheres e por que agora existe um processo de reencrespar o cabelo, importa muito para a identidade plural desse país, cuja população brasileira, a população negra tem a sua maior participação, 54%, somos negros. Em uma roda de conversas descontraída, as convidadas relataram histórias de preconceito e aceitação. Uma questão que começa pelas raízes do cabelo, mas vai além. Chega ao empoderamento dessas mesmas mulheres. O evento contou com a participação especial dos músicos Marvin Pires e MC De La Torvi, que deu voz ao evento com a trilha preta. Os músicos comentam inspiração para a música. A gente resolveu compor e fazer essa música junto, fazer essa parceria como uma forma de empoderar e também levar não só as pretas, mas toda a sociedade a uma consciência de que o uso do cabelo natural não faz da mulher menos bonita, faz dela sim mais bonita pelo fato de se aceitar como negra e de se aceitar como é. Eu venho de família negra, então tenho essa autoformação desde criança e foi perceptível ver o racismo, pois eu estudava num colégio particular onde só eu era negro e tinha mais 2 mulheres negras, as 2 de cabelo alisado. Então eu acho que foi mais uma questão de tentar transformar o ódio que eu sentia por parte de ver o racismo a todo momento em amor, com o empoderamento de quem ainda tem a resistência de manter o cabelo crespo, né, que é algo patriarcal,
de jogar o lado do negro como o lado ruim ou negativo. Então essa música seria para trazer a autoafirmação da pessoa negra, representatividade para todas as mulheres. A coordenadora de políticas para as mulheres, Maria de Lourdes Borges, ressaltou a importância de unir as mulheres em torno desse tema. Hoje esse momento aqui é um momento assim fundante, importantíssimo para o município, que é a identidade da mulher negra, né, no reconhecimento na questão do cabelo. O município já avança quando ele cria a Coordenadoria de Políticas para as Mulheres e a Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial. E aí a gente tem debruçado no município, pautado a questão da mulher, né, enquanto Coordenadoria de Políticas para as Mulheres, mas também fazendo esse recorte nas demais políticas. Cenário econômico desaba, pessimismo assusta a população. Veja os comentários com o economista Tobias Kifuri. Desemprego em junho chega a 6,9%, maior número para o período dos últimos 5 anos. A meta de superávit primário caiu de 66 bilhões de reais para 8,7 bilhões, apenas 13% do esperado. O governo corta gastos de 8,6 bilhões de reais em nova estratégia de diminuir despesas. A meta de crescimento do PIB em 2016 é de apenas 0,7%. O dólar disparou e chega a ser negociado acima de R$ 3,50. O pessimismo da população é evidente e já reflete fortemente. A expectativa de inflação para 2015 já chega a 10%. Os investidores já sentem um mal-estar e a Bolsa de Valores já despenca. No cenário internacional, as agências de classificação de risco já reduziram mais uma vez a confiança na economia brasileira. O Financial Times, um dos mais importantes jornais do mundo, em sua edição desta quarta-feira, diz que a atual situação do Brasil é comparável a um filme de terror sem fim, devido às crises política e econômica, citando inclusive que a podridão é crescente no Brasil, por incompetência, arrogância e corrupção. Nos corredores de Brasília, já se comenta que o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, possui uma visão míope da economia, focando apenas em tentar, a todo custo, reduzir despesas e não pensa no outro caminho, o aumento de receitas de forma sustentável. Então vamos resumir a história da semana. O movimento da economia é em ondas, assim como em todos os países do mundo. Vive-se momentos de crescimento e de queda. Porém, a queda desta vez está tão intensa pelo pessimismo do mercado que ninguém mais confia em nada. Políticos sem credibilidade, política econômica patinando, investidores desconfiados, população pessimista e cansada de sofrer pelos erros de seus governantes. Que a situação é crítica, todos já sabem. Basta olhar atentamente nas ruas. Comércio com poucos clientes, diversos pontos comerciais e residenciais para alugar ou vender. Nenhum sorriso no rosto dos empresários e da população. O que mais me entristece é ver na televisão nossos líderes, como a presidenta e outros mais, dizendo que está tudo bem. Queremos passar dessa e seremos ainda mais fortes. Bom, acredito que a grande maioria da população não está acreditando nesse discurso inflamado. Então resta saber, até quando iremos sentar no camarote de nossas casas e assistir a isso? Espero do fundo do meu coração que o brasileiro aprenda com seus erros e repense em seu voto a partir do ano que vem. Que comecem os jogos. No próximo bloco, Fred Sarti entrevista o atual presidente do Vila Nova, Thiago Tito, após a renúncia de Aécio Prates. O
O trabalho do governo federal avança em Minas Gerais, avança no Brasil. O Minha Casa Minha Vida realizou o sonho de mais de 274 mil famílias no estado. Na saúde, 4 milhões de mineiros recebem medicamentos gratuitos. E com mais médicos, mais de 1.500 profissionais beneficiam 5 milhões de pessoas. Na educação, 362 creches foram construídas e já estão garantidos recursos para mais 671 creches. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. O mosquito da dengue está mais perigoso. Agora, ele transmite também a chikungunya, uma doença que, como a dengue, causa febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores ainda mais fortes nas articulações. Mas uma coisa não muda: a forma como combatemos os focos do mosquito. Por isso, fique sempre atento. Mobilize sua família e seus vizinhos e elimine os criadouros do mosquito. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Com a renúncia de Aécio Prates do cargo de presidente do Vila Nova, o jovem Thiago Tito, de apenas 30 anos, desde terça-feira, é o novo presidente do clube. Em nosso estúdio, recebemos o novo presidente para falar sobre o atual momento do Vila Nova Atlético Clube. Thiago, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, Fred, é um prazer estar pela primeira vez aqui no TV Banqueta, falando para os telespectadores, principalmente para os vilanovenses. Se Deus quiser, vai ser a primeira de várias. Thiago, antes da gente entrar no momento atual do clube, explica para o pessoal de casa qual que foi sua trajetória do Vila Nova até os dias de hoje. Eu iniciei no Vila Nova em 2012, a convite do então presidente Jairo Gomes, na diretoria de Relações Públicas. Logo após, na sua reeleição, né, ele me convidou para compor a vice-presidência social, onde eu permaneci nas gestões do presidente Anizinho e do Aécio Prates. E você pediu um afastamento agora em maio da vice-presidência do Aécio Prates. Sim. Na verdade, por questões assim, pessoais e profissionais dentro do Vila Nova, eu preferia me afastar, sem vaidade, não estava comungando com as ações que estavam sendo tomadas dentro do Vila Nova. Então, para não prejudicar a gestão, que é uma gestão presidencialista do Aécio, eu tomei como decisão me afastar em maio. Afastei por tempo indeterminado. Afastar não quer dizer renunciar, né? O afastamento ele pode ser revogado a qualquer momento, né? Então eu fiz esse afastamento em maio e retornei agora ao longo dessa semana. Isso, explica pra gente como que aconteceu isso, quem te procurou, como é que surgiu essa possibilidade de você voltar ao clube e já como segurando esse grande abacaxi que você tem na mão. Sim, na terça-feira eu fui convocado por então presidente Sérgio Prates e o vice presidente do Conselho Deliberativo. Isso. E o vice-presidente Emanuel Carneiro para uma reunião na Rádio Itatiaia. E nesse momento foi informado da renúncia do então presidente Aécio Prates. E lá estavam os demais vice-presidentes, com exceção do senhor Carlos Alberto Silva, que é o vice-presidente de futebol. Os vice-presidentes que lá estavam optaram em não assumir, né, e o clube ficaria acéfalo. Então, o presidente do conselho, juntamente com o seu vice, o senhor Emanuel Carneiro, me perguntaram se eu poderia assumir o Vila interinamente nesse processo até convocar novas eleições. Então, assim que sucedeu esse retorno meu, então eu protocolei uma carta retornando ao cargo de vice-presidente e com a renúncia do presidente Aécio e o afastamento dos demais vice, eu assumi a presidência do clube. Essa decisão sua foi difícil de ser tomada, Thiago? O que te levou a tomar essa decisão? Olha, Fred, difícil não foi. A gente fala que vilanovense tem um pouco de loucura, né? Então, nossa loucura pelo clube nos faz tomar decisões desse porte. É uma responsabilidade muito grande, sei muito bem que a situação é muito crítica e sei muito bem também que não serei eu o presidente constante aqui do Vila, né, que vai permanecer no Vila Nova. Mas também não poderia deixar o clube acéfalo nesse momento, né? Então a gente, como responsável do dia a dia do Vila Nova, de entender da história do Vila Nova, a gente assume esse compromisso que é difícil,
mexe muito com as questões familiares, né, as questões pessoais, mas a gente está aqui, a partir do momento que você assume um cargo eletivo, né, as pessoas confiam em você, e eu acho que foi esse momento, né, com essa postura que eu resolvi voltar, né. E como que você encontrou o clube hoje? Qual a situação do Vila Nova? A situação é caótica. Hoje eu estive lá no campo, né, fui me apresentar aos funcionários e aos jogadores, e pegamos a situação assim, deplorável. O clube estava sem alimentação, estava sem alimentação na parte da manhã, não tinha nem carne para a hora do almoço. Tem toda uma questão aqui jurídica que nós vamos abordar também. Mas hoje, de emergencial, o que a gente viu, assim, o Vila não tem mais o transporte para levar o profissional para treinar no CT. Então vai ter que treinar provisoriamente só no estádio municipal. Não tinha alimentação, graças a Deus conseguimos reverter essa situação com parceiros aqui da cidade. Muitos funcionários foram demitidos ao longo dessa semana, da semana passada e dessa semana. Alguns pediram para sair. Então nós estamos com essa estrutura bem precária, mas os jogadores, profissionais que lá permaneceram, claro, com o pé atrás, muito natural pela situação que o clube está, mas se propuseram a contribuir e estão nos ajudando aí no dia a dia. A questão da Série D. O Vila Nova já disputou 2 partidas, perdeu as 2 partidas, uma fora de casa, uma em casa. E o próximo jogo é dentro ou fora? Dentro de casa. Nesse domingo o Vila folga, né, na tabela. No próximo domingo ele joga contra o Gama. É bom que te dá uma respirada aí. Sim. O Vila vai continuar na competição, até porque senão pode ser punido, né, Tiago? Exatamente. E aí a gente posso fazer um compromisso aqui com os vilanovenses, a gente já está correndo atrás de parceiros, de alguns jogadores para compor esse elenco, que ainda existe possibilidade de classificação, sendo muito responsável. Esses jogadores não terão vínculo empregatício nenhum com o Vila, né? Nós já estamos com uma empresa de assessoria esportiva que vai trazer isso a custo zero para o Vila Nova. Então a gente está querendo reforçar o clube para pelo menos, mesmo que a gente não classifique, mas que a gente participe desses restantes dos jogos que faltam, 6 jogos, com dignidade e dando retorno dentro do campo. Faltam 6 jogos. 6 jogos. Tiago, voltando na entrevista que o Aécio Prates deu com exclusividade aqui no nosso jornal Banqueta de ontem, ele disse que o que fez ele sair do Vila Nova foi a pressão do Conselho Deliberativo por ele não concordar em assinar uma parceria esportiva com uma empresa, meio de campo, e também por ele ter destituído um escritório de advocacia, que estaria defendendo o clube principalmente na questão do parque aquático. Você já assinou esses contratos que ele não assinou? Como que... Não, eu retornei agora, imediatamente, foi o meu primeiro ato até dentro da Rádio Itatiaia. Eu fiz contatos com a Botelho Castro Advogados, uma empresa de advocacia extremamente conceituada no mercado, situada aqui no Belvedere, próximo de Nova Lima, porque o Vila não poderia ficar sem assistência jurídica, né? Então eles já estavam iniciando um trabalho jurídico, né, dentro do clube. Então imediatamente eu retomei com eles por uma questão de responsabilidade jurídica, né, que o Vila hoje tem 58 processos ativos na Justiça do Trabalho, que envolvem em torno de 10 milhões de reais, esses 58 processos. Então, esse foi o meu primeiro ato, retomar com a empresa Botelho Castro, advocacia, e também para a questão mais emergencial, que é do parque aquático, que ainda está em andamento, né? Foi feito o leilão do parque aquático. Em relação à assessoria esportiva, meio de campo, eu acredito que houve uma grande falha de comunicação e tem uma questão de opção do presidente. Quando nós reunimos com a meio de campo, todos os vice-presidentes, conselho deliberativo, diretores, conselho fiscal estiveram presentes, incluso o presidente também, e foi apresentado 3 propostas de atuação da meio de campo para a gestão do Vila Nova. Como que foram essas 3 propostas? A primeira proposta deles era a seguinte: 50% de tudo que eles captarem, captação nova, é importante ressaltar isso, captação nova. Não entra aí a subvenção que o Vila já tem, a cota de televisão. Então tudo aquilo que o Vila não tem, que eles forem buscar,
50% ficaria para o Vila Nova, 50% para eles. Captação de patrocínio. Captação de patrocínio e negociação de jogadores, que foram feitos através do trabalho deles. Custo deles mensal para o Vila, nessa primeira proposta, nenhum, zero. Segunda proposta, um pagamento mensal de 30 mil, mais 20% de tudo que eles captarem. E a terceira proposta, de 50 mil mensais, mais 10% de tudo que eles captarem. A segunda e terceira proposta, que envolviam valores mensais, era impraticável, a gente sabia, todo mundo em comum acordo não concordou. Mas a primeira, que não tem custo nenhum mensal, não teria custo nenhum diário, eles só iriam ganhar dinheiro se eles trouxerem dinheiro para o Vila Nova ou fizerem negócios para o Vila Nova. Essa é a proposta que todo mundo, exceto o presidente, concordou e achou viável, visto que é importante os torcedores entenderem, a cidade entender. O Vila precisa profissionalizar. Né? O Vila sempre foi muito movido para todo mundo que assume, estou assumindo com uma paixão, vamos fazer, vamos acontecer. E a gente sabe que o mundo do futebol evoluiu demais e o Vila parou um pouco no tempo. Né? E essa empresa, a Meio de Campo, é uma empresa extremamente conceituada, tem parceiros como o Deco, que nós trouxemos aqui, parceiros em Portugal, parceiros com times de primeira divisão. Então a gente tem que abrir o Vila Nova para esse novo mercado que é o futebol. E é esse que é a nossa ideia. E eu já trouxe a empresa Meio de Campo. Formalmente a gente ainda não assinou o contrato, mas eles já estão atuando, já estão até capitalizando novos jogadores para trazer para o clube, para reforçar. Tudo isso sem onerar nada o clube. Então o que houve nessa questão da Meio de Campo foi uma falha de comunicação, uma falha de entendimento, que graças a Deus já está entendida, espero que tenha explicado. Está aqui a proposta deles, que é a mesma que foi apresentada ao antigo presidente, ao Aécio, né? Ela continua a mesma. E é claro, essas empresas, elas vêm aqui para gerar receita a elas. Não vejo problema nenhum a isso, desde que o Vila ganhe dentro de campo. E para eles ganharem dinheiro, o Vila precisa estar bem dentro de campo. A contratação é feita, o vínculo empregatício é feito pelo Vila Nova. Eles só indicam? Nesse momento, não. Porque a situação do Vila é tão crítica para a Série D, os 6 jogos restantes. Exatamente. Mas na proposta... a gente não recebeu ainda o contrato, né? Inclusive eu falei com eles, até agradeci a eles, né? Por acreditar, a confiança na gente. Porque eu falei, olha, quem tem a perder nesse momento são vocês. Né? Porque nós não temos nada formalizado, eles não conseguem nos acionar de forma alguma. Mas a gente não viu ainda a proposta contratual, que vai ser levada também para a Botelho e Castro Advocacia, vai ser analisado por cada membro do Conselho Deliberativo. Nós vamos levar a presidência do Conselho para distribuir isso, e aí sim nós vamos assinar. E é claro, assinar em comum acordo com a nova gestão que possa vir assumir o Vila Nova. Tiago, além dessas duas atitudes suas mais importantes, que é a questão do meio de campo e do escritório de advocacia, outras atitudes você tomou de lá até hoje? Hoje de manhã, eu até quero pedir o espaço aqui da TV Banqueta para fazer um agradecimento hoje ao Sacolão Máximo, né, que é do Marcão e do gerente lá, Charles, ao Açougue Hipercarnes, que é do Fabrício, que foram as pessoas que eu fiz o primeiro contato. O que nós chegamos hoje no campo e que os jogadores, claro, reclamaram do salário atrasado, né, das condições que estavam, mas falaram, olha, nos dê dignidade para trabalhar. Hoje nós estamos sem alimentação no clube. Então eu acionei essas empresas e imediatamente essas empresas, com uma sensibilidade social tamanha, sem ter contrapartida nenhuma, a não ser essa que a TV Banqueta está me abrindo aqui agora, de agradecê-los, já nos cederam alimentação ao longo dessa semana. Ao final do dia, recebemos uma ligação do Pedrinho, do supermercado BH, que também já disponibilizou uma cota do supermercado dele, então retomou aquela parceria que existia. Que foi encerrada assim que a Nizinha assumiu. Exatamente, ele retomou, ele está nos cedendo uma cota mensal dentro do seu supermercado, para que a gente possa sanar esse problema emergencial. Então também quero agradecer aqui demais, que o Pedro, eu falo que ele é um pai para o Vila Nova, né? Ele sempre socorre o Vila quando o Vila necessita, e mais uma vez ele não nos abandonou. Então essa foi a primeira atitude.
A segunda foi chamar alguns funcionários que estavam em casa, que estavam com vínculo empregatício ativo com o clube, mas estavam em casa. Então nós retomamos, devido à saída de alguns profissionais, né, retomamos a atividade desses funcionários e também já atuamos através da empresa Meio de Campo de dar um choque na gestão esportiva do clube. Já fizemos alguns encontros com a comissão técnica, com os jogadores, né, então esses foram os caminhos que a gente percorreu na data de hoje. Tiago, antes de seguir na entrevista, voltando um pouquinho no parque aquático, que é uma situação que preocupa demais, não só os associados, né, que ali ainda existem, mas também todos os torcedores do Vila Nova, porque todos acreditam que a saída do Vila Nova é o parque aquático, né? Fazer parcerias como o Atlético fez com o Diamond Mall e por aí vai. Qual é a situação real hoje do parque aquático? Aí eu vou pedir um pouquinho de tempo para explicar toda a questão jurídica do Vila Nova. Fica à vontade. Né? É claro que isso que os torcedores falam, que a solução do Vila Nova passa por ali, sem dúvida nenhuma. Ali a gente tem um potencial construtivo gigantesco, é uma área nobre, né, na área central de Nova Lima, e o Vila não deveria simplesmente vendê-lo, deveria fazer uma parceria, né, uma permuta, para que tenha um rendimento mensal. Né, porque o recurso, se entrar hoje no Vila, sana as dívidas, né, vamos sanear, mas daqui a pouco a gente sabe como o futebol essas dívidas não vão voltar. Né, então a gente precisa gerar receitas mensais para o clube. Eu acho que esse que é o caminho. Como está o Vila hoje? O Vila tem 58 processos ativos na Justiça do Trabalho. Vou pedir licença para fazer a leitura aqui, que eu recebi esse relatório hoje. Desses 58, 30 processos estão em fase de execução, ou seja, já com decisão judicial transitada em julgado, com valor executado de aproximadamente 4 milhões de reais. Então isso o Vila tem que pagar imediatamente, 4 milhões de reais. Dos 58, além desse 30, 12 processos em fase de instrução, ainda sem sentença proferida, que pode chegar, em caso de condenação, até 3 milhões de reais. E mais 16 processos em fase recursal, com valores arbitrados de condenação, mas que podem chegar, que podem ser revistos, né? Mas que podem chegar em até mais 1 milhão de reais. Então aí, só para ter uma noção, a dívida de processos trabalhistas do Vila já gera em torno de 8 milhões de reais, que pode chegar em 8 milhões. 4 milhões imediatamente, já é certo. Se for executada todas, né, pode ir mais penhoras, né, 4 milhões nós já perdemos, já está sanado, o Vila tem que pagar, 4 milhões. O processo do parque aquático que culminou, dentro desses 58 processos, existem alguns processos que culminaram nesse leilão do parque aquático. Infelizmente, vários prazos foram perdidos, podia impugnar a questão do valor que estava da posse, né, do valor do leilão, que era de 1.500.000, isso não foi feito, perderam o prazo. A questão de impugnar o edital, que existiam vários erros, como você vai dar um direito de posse sem ter o prazo dessa posse. Isso também não foi feito, perdeu-se o prazo para isso. Então o parque aquático foi a leilão da sua posse e foi arrematado por 1.600.000. Logo depois existiam outros prazos recursais que poderia ser feito do valor, né, mais ou menos do valor, novamente do valor, e que também não foram feitos. E agora nós estamos fazendo isso. Né? Vamos tentar o possível, vou deixar muito transparente. A decisão já foi tomada, o leilão já ocorreu, quem arrematou já depositou em juízo, né? Nós estamos no prejuízo, nós estamos correndo para tentar resgatar alguma coisa desse processo. A situação não é fácil. O que eu pedi o pessoal os advogados me informarem, vamos fazer um esforço, existe possibilidade de êxito? Sim, mas isso vai depender do trabalho dos advogados e da interpretação do doutor Vicente, que é da primeira vara, do juiz do trabalho. Então a gente vai depender muito da sensibilidade, claro, de todo o embasamento jurídico, né, técnico, e da sensibilidade social do doutor Vicente também. A gente está com a expectativa de tentar resgatar isso, de reverter isso? Sim. A possibilidade é grande? Não. Isso a gente tem que deixar muito claro. Infelizmente, se a gente conseguisse, naquele momento, contestar o edital,
aí sim cancelava a operação toda. Estamos tentando isso ainda. Se a gente conseguir, cancela toda a operação, o leilão, cancela, né, todo o processo que foi feito. Mas no momento ainda não temos esse retorno. Mas já, o Botelho já entrou no processo, eles já pediram uma unificação desses processos todos, dos 58 processos trabalhistas. Isso eu só falei da parte trabalhista, ainda tem na área civil e na área tributária. Então já pedimos essa unificação porque nós vamos insistir em realizar um condomínio de credores. Vamos falar, o Vila pode pagar até 30% de toda a receita que ele tem para pagar a quem ele deve. Você acha então que é o condomínio de credores? Não existe outra solução, Fred. Porque foi feito um condomínio de credores, acho que em 2011, e que o Vila não aguentou pagar e que gerou o leilão do parque aquático. O que você acha disso? Mas nós vamos fazer diferente. Nós vamos fazer um condomínio de credores e vamos falar para o juiz assim, nós temos essa e essa receita. Você vai bloquear lá na fonte. Então o Vila não vai deixar de pagar ela nunca, porque ela vai já ser bloqueada. Né? Porque realmente um condomínio de credores, ele não vai ser de 2 meses, 3 meses. Ele vai perpassar várias gestões. Então a gente tem que ser responsável de deixar uma coisa bem fechada para que entre uma gestão num problema financeiro, o cara tem deixa, todo dia no Vila Nova? Todo dia ele deixa de pagar. Né? Ele vai, claro, no emergencial. Ele vai, nesse momento não. Então é claro que a gente não vai fazer com as mesmas condições que foram feitas, né? Mas nós vamos bloquear essa receita do Vila, nós vamos apresentar isso para o juiz e ele vai mandar bloquear na fonte. Que bom. Né? Então isso desse mal aí a gente não vai comungar mais. E aí, dando continuidade aos processos, a gente tem ainda 14 processos de natureza tributária que geram em torno de R$2 milhões. E 15 processos de natureza civil. O que é isso? Fornecedor que o Vila devia, uso capião de terrenos, que gera em torno de R$200 mil. O que eu fiz aqui antes de vir para cá? O levantamento, através da nossa parte financeira também, do competente Luiz Barbosa, fiz o levantamento disso tudo. Então vamos somar isso tudo. Os processos trabalhista, tributário e civil, R$10.200.000. Dívida previdenciária, R$3.562.682. Dívida com FGTS, R$1.415.154. Salários que eu estou recebendo atrasados aqui de março, abril, maio e junho, R$272.684. Nós estamos com o salário de março, abril, maio e junho dos jogadores que estavam no Campeonato Mineiro e permaneceram e dos funcionários. E estamos com mais 2 salários atrasados dos jogadores que chegaram agora para a competição da Série D. Rescisões trabalhistas que foram dispensados agora, R$349.688. E outras dívidas que são água, energia, telefone, hospedagem, aluguéis, poderô de jogos, que geram em torno de R$42 mil. Dívida total do Vila. Claro, gente, essa dívida pode ser revista através de negociações, né, que pode ser feita principalmente na questão previdenciária e do fundo de garantia. Existem execuções que não foram, né, tidas nos processos, mas a dívida total hoje, R$15.842.188. Essa é o montante do Vila Nova. Visto que hoje nós temos 2 milhões de subvenção da prefeitura, que não quer dizer que o município precisa passar ele todo, que é uma transferência voluntária. Se quiser não passar nada, ele pode optar em não passar nada. E 480 mil, que é da cota de televisão do Campeonato Mineiro, que de ano que vem, inclusive, já está bloqueada. Nós não vamos receber nada, a não ser que a gente consiga entrar no condomínio de credores, desbloquear essas receitas. Né? Hoje, então, a receita do Vila é 2 milhões, aproximada, né, de 2.480.000. Essa que tem de garantia. Lembrando que o Vila já recebeu da prefeitura 1.300.000, desse 1.300.000, 170 mil foram bloqueados na fonte, né? E hoje a gente não tem perspectiva, vista da situação do município, de receber os outros R$700 mil. Essa é a realidade. Né? Então, quero deixar claro, foi um levantamento que a gente fez muito rapidamente, nós vamos levantar isso, e eu estou me comprometendo aqui publicamente, de antes de sair, publicar nos jornais locais, mandar para a imprensa, toda a situação, fazer um diagnóstico da parte jurídica do Vila Nova
e um diagnóstico da parte financeira do Vila Nova e apresentar isso publicamente para a comunidade e principalmente para os torcedores. Né? Eu acho que o Vila hoje não é só dos torcedores, o Vila hoje é um patrimônio da cidade. Né? Então, isso eu tenho um compromisso, até semana que vem, se Deus quiser, eu vou estar apresentando isso publicamente. Você, Thiago, você acha que o clube, depois disso tudo, ainda tem solução? Eu acredito que sim. O Vila tem uma tradição, o Vila tem uma camisa, né? Nenhum clube vive só disso, né? Mas o clube tem uma tradição, tem uma estrutura, tem a prefeitura que apoia, tudo bem que nesse momento está em dificuldade, mas sempre abraçou, tem a população de Nova Lima. Eu acho que precisa resgatar isso tudo, voltar a ter credibilidade no mercado. O Vila perdeu isso, né, ao longo das gestões. Não é da gestão só passada do Aécio, não é só do Jaro, né, foi uma série de gestões e o Vila acabou perdendo essa credibilidade no mercado. Precisa resgatar isso. Eu acho possível. O Vila está na Série A do Campeonato Mineiro, é a maior vitrine do futebol de Minas Gerais, a Série A. O Vila tem garantido a vaga da Copa do Brasil de ano que vem, né, e a gente está ainda em disputa da Série D, que a gente precisa. O Vila precisa também inverter essa lógica. O Vila precisa subir da Série D, chegar, né, sonho, é lógico, mas chegar na Série B. Não quero nem aqui sonhar em chegar na Série A. Mas para ter uma sustentabilidade, para ter receita, para gerar receita, novas receitas que o clube não tem. Então o Vila precisa sair dessa Série D, porque ela é famigerada, a gente tem que disputar para chegar na C, só que ela deixa um déficit incrível para a gente. Né? Então o Vila precisa pensar um pouco alto e investir no Campeonato Brasileiro. Thiago, referente às eleições, você é candidato? Não, de forma alguma. Não tenho essa vaidade de ser candidato. Tive isso, o sonho de ser presidente do Vila antes de estar dentro do Vila Nova. Hoje eu acho que o Vila precisa de uma pessoa que tenha gerenciamento, tenha envolvimento, consiga articular com empresários locais, com grandes empresários e com o meio político. Não adianta, eu sei que nas redes sociais o que a gente mais ouve é falar o Vila enquanto for trampolim político, ou o Vila enquanto tiver político na sua gestão. Infelizmente, gente, o Vila depende hoje disso. Daqui na frente, se não depender mais, seria ótimo ter uma gestão independente, né? Não que, até nessa gestão do Cassinho, ele não interferiu em nada, não fez escolha em nada, mas o Vila depende dessa receita, não tem outra. O maior patrocinador que nós temos hoje é o próprio povo de Nova Lima, é o município de Nova Lima. E realmente a gente não tem como viver sem isso nos próximos anos. É claro que com planejamento a gente vai desvincular, né, da prefeitura, mas isso é a médio e longo prazo. Nesse momento não. Mas aí, diante dos fatos, eu acho que esse não é o meu perfil agora. Eu não consigo ainda articular com todas essas forças políticas do município e principalmente com os empresários, que vão ter que socorrer nesse momento, que a prefeitura está nessa situação complicada e a gente vai precisar de um empresário para ajudar o Vila Nova. E quando será a data da nova eleição? Amanhã a gente vai ter uma reunião com o Conselho Deliberativo para a gente definir essa data, né? Ainda está em definição de quem possa pegar o Vila Nova, então a gente vai definir isso amanhã. Mas é o mais breve possível. Não tenho interesse em continuar lá como presidente. Me honra muito, né? Fico extremamente honrado, é a segunda vez como presidente, né? Na vez que o Jário também se afastou, eu assumi durante 15 dias como presidente e agora novamente, mas vai ser imediato. Quanto mais rápido possível, o conselho que vai determinar isso, mas eu vou pedir para tirar essa instabilidade gerencial que está no clube, né? Eu acredito que se não for semana que vem, na próxima semana a gente já tem um novo presidente. Thiago, quando você fala que o Vila perdeu credibilidade, eu costumo dizer que o torcedor do Vila Nova, o torcedor do Vila e também o povo de Nova Lima, que entende que o maior patrimônio da cidade é o Vila Nova, não cansou do Vila Nova. Cansou de seus gestores. Isso que aconteceu. Referente, Thiago, aos nomes aí pleiteados, quais são no momento? O nome aí mais forte que está vindo é do Nélio, né? O Nélio Aurélio, vereador. Ex-presidente do clube? Ex-presidente do clube. Eu não sei se isso é real, mas corre nos bastidores que existiam alguns
ex-jogadores que tinham interesse em fazer uma chapa, mas não sei se isso é real, né? Isso dentro do campo hoje é que eu ouvi, mas o nome que está correndo mais forte é o do Nélio, né? Com vista da possibilidade de trazer o apoio do Pedrinho, que é amigo pessoal dele. Pedrinho, proprietário do supermercado BH. Exatamente. Então eu acredito que muito provavelmente deva ser o Nélio, né? Mas isso não está acertado ainda com ele, né? Mas eu acho que ele deve ter esse desejo, como vilanovense que é também, de querer contribuir. E tem esse outro grupo de jogadores que eu posso nominar aqui o Enio Dornelles que me falaram, mas eu não sei se é verídico, né? Se vai concorrer. Thiago, agradeço a presença. O torcedor vilanovense também agradece a você por não ter fugido da luta, né? Nesse momento tão difícil do clube. E queira a Deus que, independente que seja o Nélio, Enio, Thiago, Fred, que entenda que é um conjunto, né? Que é o momento mais importante da história do Vila. Se não for agora, não vai ser nunca mais. Você quer deixar alguma mensagem para o torcedor vilanovense, para o cidadão novalimense? Claro, eu nunca perco o meu otimismo, ainda mais sendo torcedor do Vila. Os amigos meus da pós-graduação em Belo Horizonte falam que a gente não cansa de sofrer. E realmente a gente tem uma paixão muito grande por esse time que conta a história da nossa cidade também, né? A gente está numa situação muito caótica, situação ruim, o Vila está realmente à beira do abismo, né? Mas eu acredito que o Vila se profissionalizar, abrir o futebol para o mercado, deixar quem entende do futebol gerenciar e gerar capital, o Vila vai sair dessa. E a minha mensagem aos torcedores é que não desacreditem. A gente precisa de mais de vocês no campo. Sei que os resultados não foram favoráveis, e o torcedor vai em campo quando o resultado é positivo, isso é natural. Mas no jogo passado, nós tivemos 5 mil de prejuízo. Se a gente não conseguir colocar pelo menos uns 1.000 pagantes, nós vamos ter novamente esses 5 mil de prejuízo. E a gente não sabe nem de onde que vai tirar esse recurso. Mas dar assim, confiança ao torcedor, isso vai ser revertido. O Vila nunca morreu nem morrerá, né? A nossa marcha tradicional. Deixa a danada da língua do povo. Exatamente. Então, assim, é pedir o apoio e paciência. Eu sei que já está assim, no limite do torcedor, mas paciência de entender que é um processo complicado, que não vai se resolver de um dia para o outro, mas que tem pessoas responsáveis, trabalhando no dia a dia, se dedicando para o Vila Nova. Né? Então eu quero aqui pedir o apoio do torcedor, agradecer, sempre quando eu fiz as caravanas do Vila Nova, o torcedor sempre foi muito amigo, sempre esteve junto com a gente, nos acompanha, entende o dia a dia do Vila Nova, a realidade do Vila Nova, e pedir de vocês essa compreensão novamente. Se puderem ir ao campo, a gente vai ficar muito satisfeito em recebê-los, vocês vão ver um time diferente dos jogos anteriores, a gente já deu uma sacudida nesse clube, e não perca a esperança, continue acreditando no Vila, continue divulgando a marca do Vila Nova nas redes sociais, no seu círculo de amigos, que a gente vai reverter essa situação. Obrigado, Thiago. Muito obrigado a você. O Jornal Banqueta termina aqui. Você pode rever essa edição pelo site tvbanqueta.com.br. Fica agora com a reprise do Espaço Câmara. Boa noite e até a próxima.